sobre a obsessão, a mediunidade, o estudo da fé. Mas, em virtude, na sexta-feira, a mensagem de Frei Luís ter sido dada, é de nossa obrigação hoje ler esta mensagem. Vamos repetir quarta-feira, porque ela nos traz ensinamentos profundos. Então, nós vamos motivar esta nossa reunião no espírito desta mensagem. Eu peço a todos que façam uma prece por mim. Momento ação. Momento de arregaçar as mangas e trabalhar. Momento ação de compreender quantas criaturas estão marginalizadas na vida. Angústias e sofrimentos de toda espécie, julgando-se completamente esquecidas de Deus. Momento ação em que nós devemos cada dia praticarmos a verdadeira religião, que é amor, ligação com o Pai, e que sem este momento ação, sem o auxílio do nosso próximo, sem a nossa conscientização perante a vida de ajuda dentro da nossa possibilidade, nós permaneceremos marginalizados, porque o momento ação não é para converter quem quer que seja o espiritismo, ou a quaisquer seitas, ou o catolicismo, ou o budismo, ou o protestantismo, ou o adventismo, ou a outra seita de qualquer espécie. Momentação é difundir, através do nosso exemplo, a fé em Deus em cada criatura. Quantos e quantos que frequentam os templos, quantos e quantos que frequentam os centros têm a necessária fé em Deus, quando justamente se apresentam os obstáculos necessários, as lutas e sofrimentos que vêm justamente lapidar os seus espíritos. Momento ação de nos aproximarmos do próximo, porque é nos aproximando do próximo que nós nos ligamos a Deus. Que Deus está conosco, está bem perto de nós, se aproxima cada dia de nós, através de nossas mãos, de nosso olhar, de nossa palavra, de todos os nossos movimentos que se aproximam do bem. Momentação de compreender que o sofrimento e a dor se repartem a todas as criaturas da terra, aos potentados, aos ricos de toda espécie insatisfeitos, aos governos de toda espécie, aos pobres, aos ricos, todos eles passam pela dor e pelo sofrimento. E neste momento ação é que nós devemos estar bem perto de Deus, sentindo a sua presença mesmo perto da morte, sentindo que obstáculos, dificuldades, trevas, tudo isso se afasta quando Deus é a fonte perene do nosso espírito, quando a fé em Deus transporta montanhas de dificuldades através do nosso exercício, do nosso serviço em bem de nossos semelhantes. Momento de ação em que compreendemos que brancos, pretos, ricos, vermelhos e amarelos, que nesta imensa desigualdade existe uma unidade que é a manifestação de Deus. Porque Deus se manifesta através de miríades de formas, de desigualdades, mas nós temos que respeitar em tudo a unidade, o direito do próximo, o direito de viver, tudo aquilo que representa o respeito humano em toda a criatura de Deus. E não caímos na ambiguidade, nas dúvidas destrutivas, na fé inquiridora, como promotores que não podemos ser de uma causa que pertence ao Pai. Ver, no momento de ação, no momento de agir, Deus em tudo,
nas flores, no universo, nos céus, no nosso lar, nas nossas criaturas, no nosso corpo perfeito, no nosso próximo que se aproxima de nós. E todas as vezes que ansiarmos enxugar uma lágrima de um irmão, um verdadeiro sentimento, todas as vezes que a fé em Deus inabalável existir em nós, teremos tranquilidade em nossos espíritos, a calma necessária para podermos ajudar os nossos irmãos. Portanto, é este momento de ação que todos nós devemos manter em nosso grupo. O nosso grupo é como uma grande sementeira, comum, coletiva, onde todos poderão plantar a sua semente. O nosso grupo é justamente um recanto, uma paisagem, onde nós nos encontramos através da lei kármica para suprir todos os defeitos do nosso passado, como nos transformando, nos reformando cada dia através do amor ao próximo, da reforma de nós mesmos, da construção que devemos fazer através da fé em Deus de nossos espíritos imortais. Portanto, o nosso grupo é justamente para servir aquele que se aproxima, lacrimoso, enfermo da mente, porque o irmão lacrimoso que chora águas estagnadas que nós precisamos afastá-las, tirá-las, drená-las através da prece, do carinho, do amor. O nosso grupo é para que nós possamos exercitar a paciência, a resignação e o amor, o respeito ao nosso próximo, diante daqueles espinheiros magnéticos que são os irmãos observadores, que vêm para tentar os médios, para influenciá-los para a vida do gozo, para a vida de exibição, para o sensacionalismo, depois abandonando a causa, o entusiasmo da primeira hora. Então, esses pinheiros magnéticos, o nosso grupo os afasta com cuidado, com amor, para que não crie perturbação e desequilíbrio. O nosso grupo é justamente um recurso, um meio para aqueles que mantêm a ociosidade da mente, que só querem receber, nada querem dar, que têm preguiça de pensar e de meditar e de agir, que estão com as mãos paralisadas sem nada fazer, como a plantinha tenra. Temos que justamente adubá-la, conservá-la através das boas palavras, da humildade e da paciência. O nosso grupo também é para acolher muitas vezes aqueles que vêm com um grande entusiasmo, se aproximam para ajudar, para criticar, para condenar, têm boas ideias, mas nada fazem, ficam de braços cruzados. Neles nós devemos pensar nessas flores inúteis que nada valem, nessas flores crestadas pelo sol, mas que nós temos que dar a nossa resposta, a nossa participação, através do exemplo, do amor e do trabalho constante, não desanimando e prosseguindo sempre. O nosso grupo é justamente para acolher aqueles que, irritadiços, suscetíveis, melindrados, se aproximam sem nada fazer e acham que tudo deve ser feito pelos outros. Julgam muito, falam muito, mas pouco agem. Portanto, são os espinheiros que um dia serão afastados, que um dia serão iluminados, esclarecidos, quando souberem do nosso progresso, do nosso trabalho constante, da nossa luta de todos os dias. Portanto, é um grande campo o nosso grupo, onde todos têm que fazer a semeadura, porque estas diversas sementes são espalhadas por cada um na terra safra, mas não disse Jesus que o joio deve ir junto com o trigo e que deve haver uma moderação, uma análise, uma ponderação para separar o joio do trigo? É o mestre que separa. E todos aqueles
que no nosso grupo se mantiverem no trabalho, na oração, na humildade, no esforço, na operosidade, dando tudo de si, esquecido de si mesmo, estes, meus irmãos, representam o semeador daquela parábola de Jesus. Estão semeando com Jesus. Jesus está ao lado deles semeando. E então produzirão com o Divino Mestre, porque eles não serão vaidosos, eles não esperarão, como bom semeador, os resultados fáceis da semeadura. Entregarão ao tempo e dirão: somos servos inúteis, infiéis, nada fizemos senão o nosso dever e deixamos os resultados da semeadura ao nosso Mestre Jesus, para quem estamos semeando. Então eles, abençoados pelo Mestre, pelo serviço incessante de cada dia, com humildade, sem egoísmo, estes terão os seus grãos multiplicados, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. É o semeador perfeito, é o semeador que anima, que trabalha, que faz prosperar o grupo, que ajuda. Portanto, Senhor, todos nós, juntos, encarnados e desencarnados, devemos ser este semeador símbolo para que a nossa obra consiga realizar todos os teus desiderados. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Mediunidade e obsessão. Mediunidade e obsessão formam uma equação de equilíbrio da mente. Representam sempre um nível, um caminho para o equilíbrio. Que a obsessão nada mais é de que a mediunidade desalinhada em comunhão, em comunicação com outra mente desalinhada. A mediunidade é justamente esta comunicação psicofísica inerente ao organismo humano e ao espírito encarnado em tarefa redentora, para que se exerça dentro do equilíbrio, dentro do estudo, dentro do trabalho, do esquecimento de si mesmo. A mediunidade bem equilibrada é aquela que se apoia no Evangelho em Jesus Cristo, na humildade, na fé inabalável. A obsessão é a porta da mediunidade abandonada, aberta a todos os espíritos. Não podemos, com os nossos conceitos, aniquilar ou destruir mediunidade ou obsessão. Mas a mediunidade com Jesus é bela, esplendorosa, porque não procura as coisas do mundo, não procura o sensacionalismo, nem os nomes em letras de forma nos jornais e revistas. A mediunidade com Jesus é recato, é trabalho, é amor oculto, sem propaganda de espécie alguma. Portanto, afastam-se da mediunidade com Jesus aqueles que não controlam a sua imaginação, que pela imaginação pensam que deve ter uma vida farta, uma vida sem trabalho, uma vida sem lutas, com todas as facilidades no lar. Este devaneio, este sonho, porque ninguém na terra pode passar sem sofrimentos, sem dores, porque são estudos, aprendizados necessários à valorização do espírito. Essa imaginação doentia, estes sonhos, atrai entidades da mesma natureza, perturbando o médium, influenciando na sua mensagem. Outro elemento terrível que afasta os médios de Jesus é a ociosidade. A preguiça de trabalhar, de ajudar, de orar e de estudar. E quando ele pega as suas horas livres, nesta ociosidade, atrai falanges e mais falanges para a sua aura, prejudicando a si mesmo, a sua mediunidade e afastando de nosso Senhor Jesus Cristo
Esse é o fim, é o motivo. A ira, a cólera, justamente, que são caminhos para nos afastar de nosso Senhor Jesus Cristo. A imã, a cólera, é o imã que atrai os obsessores, os vampiros da espiritualidade. É o fermento tremendo que alimenta esses espíritos, prejudicando a saúde, prejudicando a mediunidade e afastando de Jesus Cristo. Porque esta mediunidade não pensa no estudo, no trabalho, no amor. Outro caminho que nos desvia da mediunidade com Jesus Cristo é a queixa, é a alimentação. Nos queixarmos da vida, nos queixarmos dos acontecimentos, nos queixarmos dos ataques, de tudo. Isso é o fermento que alimenta os vampiros do espaço, que aumenta a doença, a enfermidade, o desequilíbrio. Que nenhum protetor, nenhum guia pode interferir nesse sentido, porque tudo depende da nossa emancipação espiritual. Quando o espírito, com a mediunidade, deseja o gozo, a vida fácil, a exibição, o luxo, já está caminhando para as trevas, para a mão dos seus inimigos. Então, esse médium deve ir ao Evangelho, abrir justamente aquele capítulo 4 do Evangelho do apóstolo Lucas, aquele grande médico, e ver, meditar nas tentações de Jesus Cristo nesse sentido, como foi tentado pela fome, pelas grandezas materiais, pelo poder, pelo luxo, pelas grandezas, aquisição do dinheiro e de bem, como o mestre reagiu tudo, porque era o médio do Pai, que tinha que se manter no seu serviço acima de tudo. Portanto, se o médio, Jesus, médio de Deus, passou por estas provas lapidares, os médios da terra, que são imperfeitos, porque são espíritos em prova, como todos nós, têm que passar por esse caminho, por essa peneira, e serem cirandados, como Jesus Cristo falou a respeito de Pedro, para que ele pudesse dar um testemunho da sua fé em Deus, da sua fé em Jesus Cristo e na sua doutrina. Portanto, impaciências, cóleras e iras, presunções, arrogâncias, tristezas, angústias, inconformações, desalentos, desagoroçamentos, desânimos, vaidade, susceptibilidade, orgulho, tudo isso representam meios, quando médios se utilizam, para a ligação com mentes já desentranhadas das células orgânicas e, portanto, na outra vida, a vida do Espírito. Mas o nosso grande irmão Allan Kardec, aquele mestre de Lyon, quando nos trouxe o livro dos médios, nos mostrou como todos os médios devem ler para o desenvolvimento maior da sua mediunidade, o livro dos médios, os perigos desta mediunidade, tudo isso que nós estamos citando, e, portanto, os que trabalharem, os que não se entregarem à ociosidade, os que orarem e vigiarem, e fizerem a caridade desinteressada, sem pagar de ostentação, porque esse dom pode ser tirado, terão em si a melhor terapêutica para a sua cura, para a sua calma, a sua serenidade, paz com Jesus e paz com Deus. Tanto quando Jesus curava aqueles médios obsidiados, dizia a todos eles, quando afastava aqueles espíritos perturbados, vai, não peques mais. Essa frase significa melhorar internamente, procurar ser mais humilde, não se entregar à ira, renovar-se cada dia, considerar a família como célula máter a quem tem que dar o exemplo de humildade, de amor e de fraternidade. Portanto, com estes ensinamentos, com estes cuidados, está, meus irmãos, aqui, como tínhamos prometido, a diferença de duas coisas que são quase sempre apresentadas no mundo como uma só: mediunidade e obsessão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos, meus irmãos,
encerrar nosso trabalho de hoje, porque já hoje uma parte evangélica e deixaremos para a reunião de domingo o ensinamento evangélico, o evangelho aberto e comentado pelo nosso irmão. Portanto, nosso irmão faça a prece de encerramento, irmão. Nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nosso divino e amado Mestre, reunimos toda a sua falange, nossos guias e protetores espirituais, anjos maiores. Aqui, Jesus, estamos ao término desta reunião para te agradecer por tudo que recebemos nesta oportunidade. Que tenhamos o bom ânimo de prosseguir sempre, Jesus, não desistindo nunca de tudo que possa nos acontecer. O desânimo não tome conta de nossas almas, Jesus. Que tenhamos sempre colocadas as nossas mãos nesta rua e não olhemos para trás. Ou seja, que o trabalho fundado na tua doutrina seja para nós um ângulo a sempre nos colocar frente a frente com todas as situações, mas que mais adiante nós seremos vencedores porque estaremos contigo. Ampare, Jesus, a todos nós que aqui estamos, a todas essas crianças aqui na Boluna, lá no Educandário, todas aquelas meninas, todas as tias, todas as madrinhas e padrinhos, enfim, Jesus. Abençoe todo o nosso grupo, aos irmãos e irmãs que aqui não puderam comparecer. E em teu nome, Jesus, que possa o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima dar esta reunião por encerrada em teu santo nome. Graças a Deus e que assim seja. Os irmãos, então, sobre a nossa reunião de quarta-feira, domingo nos reuniremos. Então, os irmãos que estão muito no meio do carnaval, tudo isso, que quiserem espontaneamente aqui ficarem na casa de Filipe, que o irmão Pisano vai ficar, procure o nosso irmão Odílio e será dito os seus deveres e suas obrigações conforme esta mensagem de Frei Luís. Portanto, vejam como o Frei Luís olha por todos, quer o equilíbrio de todos, para que possamos manter essa obra de acordo com o desígnio do Mestre de Jesus Cristo. Domingo, se Deus permitir, estamos recebendo aqui a intuição, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o auxílio do nosso grupo aos jovens, os deveres dos médios já desenvolvidos para com os jovens, a maneira de agir e quais as causas que influenciam estes jovens médios para se desviarem completamente do caminho que o Divino Mestre lhes mostrou. Portanto, este é um assunto bem interessante, que exige muito amor de todos nós e que, portanto, é um momento de ação do nosso grupo, porque muitos jovens estão procurando o nosso grupo lá nos trabalhos de quarta-feira, lá no centro. Estão bastante necessitados. Vamos, meus irmãos, fazer uma vibração de amor, pedindo a Jesus para que derrame a sua luz sobre todos nós, os que estão necessitados aqui nesta Assembleia, que daqui partem também recursos para o nosso irmão Pisano, tão necessitado, para a nossa irmã Amélia e Picolô, para o nosso irmãozinho Damião, para todos aqueles que ficarem em nossos lares, que a luz divina se faça sobre eles e que recebam como se estivesse aqui presente. E aos irmãos que não puderam comparecer e que telefonaram alegando seus motivos imperiosos, que também a luz se faça sobre eles, para que recebam como se estivesse aqui ao nosso lado. Em teu nome, Jesus, e pela graça de Deus onipotente, estão encerrados os trabalhos desta manhã. Ouvimos a palavra do nosso irmão presidente Luiz da Rocha Lima, na casa de Filipe, aqui na Boiúna, hoje, domingo, 15 de janeiro de 1978. Cida, do Jornal do Esporte, que deu o livro Força do Espírito,
E alguém me mandou, com a minha dedicatória, um livro, e ela nos telefonou, impressionada com os fatos, que queria publicar todo domingo algo do suplemento no Mundo Azul, algo sobre nossa obra, sobre o livro. Vocês podem adquirir e guardar essa coleção, porque tem muitos assuntos espirituais interessantes. Está aqui o retrato de Frei Luís que ela publicou. Está no Jornal do Esporte de hoje, nesse suplemento que ele distribui. Então diz assim: mensageiros de Cristo, o dom de Frei Luís. A caridade era a sua grande isca e a sua chave encantada, mas não era a simples caridade de dar, era a caridade no consolar, no animar e no tranquilizar. Frade franciscano, nascido em Marienfeld, Alemanha, em 29 de junho de 1872, e desencarnado em Petrópolis, em 9 de abril de 1937. Frei Luís, herdando um dom maravilhoso de sua mãe, era presciente. Já era por presciência que ele, na adolescência, viu uma terra longínqua e linda, onde viria a exercer a sua missão divina de espalhar a semente do Senhor. Já está citando uma parte do livro. Predizia a hora exata de certos falecimentos. Olha que coincidência, Deus. Porque está aqui nessa mensagem que ele deu justamente no dia 30 de 12 de 77, em que ele diz: é preciso pedir muito por muitos irmãos do grupo, porque vou reafirmar. Ele já tinha afirmado isso. No próximo ano, alguns serão chamados. Aquela galeria lá em cima de fotos será aumentada, mas isso não é para alarmar ninguém. Feliz daquele que partir com a missão cumprida. E lá, na sua mensagem pela trombeta, lá no santuário, porque essas mensagens vão ser todas corrigidas, guardar, cada um guardar aquilo, são muito valiosas. Ele explica que quando nós sempre saíssemos do santuário, observássemos lá aquela galeria, eu também faço isso todo dia. E aqueles irmãos, oramos por ele, e todos nós devemos orar muito um pelos outros, porque a morte não existe. Então veja a coincidência. Então, na última mensagem, lá no santuário, eu pedi lá no centro a Frei Luís que, porque eu achava que a inauguração da casa de Felipe sem Guabites podia ser deixada para depois, mas ele me respondeu: não pode ser alterada, em razão do que há um motivo espiritual muito grande. Eu acatei o motivo espiritual, podia ser uma data espiritual, uma data em que nós todos nos reunimos, como saímos das trevas, na espiritualidade, para realizarmos todo em conjunto essa obra. Depois da segunda mensagem, eu tentei novamente, pedi mesmo a ele que transferisse. Ele respondeu que eu gravasse bem o dia 17, e por a gravação, na minha memória deste dia, eu iria compreender porque esta inauguração unicamente simbólica e espiritual devia ser feita. Nosso irmão Jaime sempre compartilhou aqui de tudo, com aquela roupa simples, com aquela humildade que nós devemos imitar. Um homem com recursos, podia vir em carro de luxo, mas era sempre humilde, aproveitando uma vida simples, que eu sei da vida dele toda. Porque o nosso irmão Joaquim está de testemunha, que foi lá o que eu trouxe, porque ele estava muito doente e perturbado. Pediu para telefonar para ele, eu me recusei, lá no outro prédio da fábrica. Mas
a existência de Lauro foi tão grande que a humildade me levou. Logo ele melhorou, marcamos o encontro, eu convidei sua senhora, ele disse que ela não podia ir, mas foi, e na mesa, através da profecia, nós exteriorizamos parte principal da vida dele. Joaquim, firmemente, é testemunha de tudo, e o nosso irmão Lauro disse: olha, coronel, eu não relatei nada da sua vida ao irmão Luiz. Estou aqui estupefato nessa mesa, lá no educandário da menina. E ele ficou tão impressionado com esta profecia, que me pediu para ver a boiuna, que era um mato. Até o local onde nós tínhamos feito a cerimônia, por ali, justamente o mato já estava crescendo. E bateu no meu ombro e disse: queria ajudar na construção. E assim o fez. Se não fosse, meus irmãos, a boiuna seria mato. Agora vocês vão ver no livro Problema do Presidente de Trabalho, o que no ano de 70 Frei Luiz fala sobre a boiuna, fala sobre a pedra fundamental, da confiança que nós devemos ter na nossa obra, ter fé naquilo que nós estamos realizando, nunca nos entregar à dúvida, ao desânimo, ao desespero, quaisquer que sejam as contingências da nossa vida. Sempre a esperança em Jesus Cristo, que essa obra pertence a Ele. Portanto, dessa mensagem, essa nossa irmã escolhe justamente este dom que Frei Luiz tem de presciência. É um dom que, como Paulo Apóstolo diz, continua na vida espiritual. Porque Frei Luiz relata tudo o que tem que acontecer. Sempre foi assim. Predizia a hora exata de certos falecimentos. Olha, diz o doutor Américo Castro: no momento solene em que celebrava o santo sacrifício, revelou-lhe o Senhor a data escolhida para o término do seu apostolado terrestre. Guardou Frei Luiz reserva sobre a revelação, mas aqueles a quem visitava com maior frequência e intimidade notaram que ele lhes falava com maior ternura e emoção do que de costume, coisa que parecia natural diante do progresso constante e visível de sua enfermidade. Os dias iam passando e, num dos últimos, retirava-se Frei Luiz para o convento, quando uma senhora desconhecida fez deter o automóvel e pediu a Frei Luiz para proceder em sua casa, no dia 9 de abril, à entronização do Sagrado Coração. Frei Luiz sorriu tristemente e, sem maior explicação, respondeu ser impossível atender seu desejo. Posto novamente em movimento alto, a angústia de parecer faltando a caridade levou-o a explicar por não aceder ao pedido. Neste dia serei enterrado. Nesse dia ele foi enterrado. Extraído do livro Forças do Espírito, de Luiz da Rocha Lima e Lauro Negro. Podemos purificar ambientes, mas o importante é que purifiquemos nossos pensamentos. Ela está aqui citando o que o nosso irmão Ramakrishna disse. Não são os templos, as igrejas que se santificam, são os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso estado de alma. É por isso, meus irmãos, que essas reuniões aqui estão preparando um ambiente vibratório aqui na casa de Felipe, para os velhinhos, para todos nós, para todos aqui da Boiuna. Compreenderam bem? Então, os que quiserem guardar, porque eu creio que ela vai agasalhar só uma obra vinda do alto, porque isso será uma procura maior para o nosso centro, para nós ajudarmos, trabalho para os médicos, para todos, e, portanto, vamos pedir a Jesus Cristo forças, coragem e fé para que nós possamos vencer todos os obstáculos. Melo faz a prece de abertura. Quando estávamos pregando, as crianças ajudando, o nosso irmão, os pretos velhos, meus irmãos, são muito humildes. Os pretos velhos representam uma força extraordinária. Eu vou ler aqui uma mensagem no ano de 70, no dia 13 de maio, porque Frei Luiz fala desde da nossa falange de pretos velhos.
Então o irmão Ivan viu um preto velho, velhinho, trazer um colar de contas do mato, muito rústico, e pôr no pescoço da nossa irmã Nadia, que precisa muito de pressa. Viu, irmã Nadia? Viu justamente ele com toda humildade. Por isso que eu digo, mantenham-se aqui com um pensamento elevado, pensando nessas entidades, orando pelos seus irmãos, por isso que não puderam comparecer, porque essa prece assim conjunta nos ajudará muito. Ela aqui. Nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nosso divino e amado Mestre, prenuíde toda a sua falange, nossos guias e protetores espirituais. Jesus, aqui estamos mais uma vez, neste domingo, reunidos na casa de Filipe em teu santo nome. Que as nossas vibrações estejam realmente, Jesus, de acordo com a tua santa vontade. Que cada um de nós cumpra com as suas obrigações que nós assumimos antes de reencarnarmos, Jesus. Que tenhamos esta convicção, esta certeza absoluta, para que nenhum de nós desista deste caminho que traçamos para nós mesmos. Porque se desistimos, Jesus, mais tarde no mundo da espiritualidade, entraremos em desespero porque não sabemos cumprir realmente com os nossos deveres espirituais. Entendamos realmente que esta vida aqui, neste plano material, é passageira, Jesus. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que tenhamos esta certeza, esta convicção. Que passemos pelo mundo dando o valor que ele tem, não pensando que tudo que está aqui no mundo, quando aqui é apenas uma escola para ensinamentos de todos nós. Ampare a todos nós, como já foi dito, Jesus. Em particular, no dia de hoje, a nossa irmã Nadia, por uma razão qualquer, foi colocado este colar, pela sua humildade, pela sua conduta, pela sua maneira em tentar se melhorar, Jesus. Porque todos nós, não só a nossa irmã Nadia, todos nós somos espíritos em débito com a lei de harmonia, que, portanto, precisamos nos melhorar. Se aqui estamos, cada um auxilia o outro, para que de mãos dadas possamos encaminhar. Abençoe, Divino Mestre, estas crianças aqui na Boiúna, tudo que aqui está, lá as meninas do educandário, todas aquelas meninas e todas aquelas auxiliares, todas as madrinhas e padrinhos, enfim, Jesus, tu sabes naquilo que nós mais necessitamos. E assim, Jesus, com a certeza da presença dos Espíritos abnegados que aqui estão sempre junto de nós pedimos permissão para que o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima, em teu santo nome, dê por aberta esta reunião neste domingo de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Meus irmãos, como um espírito muito necessitado, peço que não se esqueçam nas suas preces, como também não esqueçam de nenhum dos irmãos. Orem por mim, por Astéria, para que possamos cumprir nossa tarefa redentora e uns pelos outros, e vejamos todos os irmãos que por contingência da vida estão lá fora, descansando, orindo energias para o trabalho. Vamos agradecer as possibilidades de estarmos aqui sob o palio da casa do Filipe e pedir a Deus muito pela fábrica do amor, pelo lar do Filipe, pelo laboratório, pelos ambulatórios, por tudo, para que dentro em breve possamos iniciar todas as construções. E não nos esqueçamos nunca da prece pelo nosso irmão Jaime, nosso companheiro, nosso amigo, do nosso irmão assassinado Cajado Braco, e de todos os companheiros, mesmo aqueles que se afastaram, para que a luz divina se faça sobre eles. Vamos pedir
Pedi também hoje muito pelo irmão Joaquim Dilta, Gilberto e todos, Hulk e todos que estão lá em Cabo Frio, para que recebam como se estivesse aqui presente. Meus irmãos e meus amigos, como a nossa obra tem crescido muito, como o número de médios dispostos a trabalhar aumentará consideravelmente, é preciso que sigamos todas as instruções que emanam do alto para uma boa educação mediúnica, pelo trabalho, pela leitura, pela boa conduta de uma vida moral, como nos ensina a nossa doutrina. Não sejamos vítimas de obsessões, porque a obsessão está sempre junto ao mediunismo, ao desenvolvimento mediúnico. Mediunismo por si nada representa. É um fenômeno como outro qualquer da natureza, envolvendo o psiquismo da criatura, uma porta aberta à obsessão, porque, mais uma vez, afirmamos que na obsessão e na mediunidade há uma verdadeira simbiose, e essa simbiose só se desfaz quando o coração, a mente do médium, desenvolvida para o bem, para o amor, pela humildade, pela simplicidade, pelo desejo de aliviar seus irmãos, sem espera de recompensa e sem se engrandecer. Porque o médium tem que se basear que seu dom é uma dádiva de Deus para resgate de suas tremendas dívidas do passado. Ele deve compreender que as agruras que passa, as dificuldades financeiras, os obstáculos de toda a espécie, são freios necessários para que seus inimigos, através do fenômeno indutivo, não leve para a indolência, para a preguiça, para o não fazer, para a hora vazia. E, portanto, ele deve se transformar pela sua moralidade num detentor de recursos, porque acusado, denegrido, recebendo ingratidões, insultos e dúvidas até dos seus próprios companheiros, dominados pelos inimigos da obra, como tem ocorrido, possa ele vencer galhardamente através da humildade e do amor todas essas dificuldades passageiras. Nós citamos na reunião passada que o médium deve estar completamente ligado a Jesus Cristo em todas as horas de sua vida. De forma nenhuma ele pode se desligar. E quando as turbações surgirem em seu lar, quando dores fictícias surgirem, quando um pesadume surgir sobre os seus ombros como uma carga além das suas forças, seu primeiro gesto não é procurar os médicos do mundo. Seu primeiro pensamento é ligar-se a Jesus, o médico de todos os médicos, o médico que não falha, o médico que está ao lado de todos aqueles que trabalham, porque quando nós estamos empenhados de todo o coração e sinceridade à obra do Cristo, Jesus está ao nosso lado,
porque nós nunca estaremos sós. A solidão não existe para aquele que tem fé em Jesus. Jesus não afirmou a todos os médios, a todos os sensitivos, aquele que crê em mim passará da morte para a vida e viverá eternamente. Portanto, terá uma ajuda já nesta vida, porque saiu da morte dos sentidos, porque saiu das ilusões, da inércia, de tudo, porque, crendo em Jesus Cristo, o Mestre a seu lado, ele tem uma fonte de recursos, de forças, que promana a cada momento para lhe aliviar. E nós já sabemos que quando um médium, açoitado pelos seus inimigos, que todo possui, procura, em primeiro lugar, um médico terreno, já está criando o pensamento de fraqueza, o pensamento de enfermidade, já está vacilando e duvidando, porque as falanges que semeiam a filosofia da dúvida na Terra é muito grande entre encarnados e desencarnados. Então, está sujeito a desenganos, as dúvidas terrenas, as falsas informações destes médicos que só acreditam e só creem na sua própria medicina. Eles deveriam se ligar, em primeiro lugar, ao mestre para proferir um diagnóstico. Mas hoje, com a medicina toda mecanizada, onde o médico aboliu completamente a intuição, tangido pelo dinheiro, pelos recursos materiais, tornou-se por si mesmo uma força, muitas vezes inoperante. Portanto, o servo de Jesus, que trabalha para ele, deve recorrer todas as horas, todos os instantes, mormente nos dias de perturbação, para o divino pastor, para o divino médico, que não quer absolutamente a perda de suas ovelhas. Mas este médium, quando pensa mais na doença, mais na enfermidade, já está atraindo para si, por falta de fé, por indecisão, de dúvida, forças que querem justamente absorvê-lo na dúvida. Então cria na sua mente aquilo que se chama devaneio, induzido pelos próprios companheiros do grupo, que muitas vezes não vigiam, que se utilizam da sua mediunidade para consultas e outras tantas coisas, o que é errado, porque isso conduz os médios à queda, à presunção, ao orgulho, à vaidade, ao amor próprio. Porque o nosso irmão Emmanuel, no Consolador 400, diz que é completamente interdito um médio recorrer a outro médio. Que o médio já é uma criatura carregada de dívidas, já tem a sua tarefa como cada um. Tem que recorrer à sua própria fé, porque isso induz a erros, e nas mensagens que temos semeado, ali se encontra ensinamento constante aos médios a respeito deste assunto. Ninguém pode deixar de acreditar em si mesmo. Ninguém pode deixar de acreditar naquilo que está fazendo. Porque quando não acreditamos na nossa obra, naquilo que estamos fazendo, caímos em devaneios, que já fizemos muito, que tudo deve ser paz, que a vida dos médios deve correr como um rio, sem pedras, uma torrente constante. E como aprenderiam esses médios, se não fosse o açoite dos seus inimigos? Porque além da sua tarefa mediúnica, no devaneio ele atrai força destes sonhos,
ele atrai forças parasitas da espiritualidade, que o induzem à ociosidade, afastando de Jesus, achando que já está trabalhando demais, entregando o seu tempo na ambição do dinheiro, de coisas materiais e do bolso, reclamando de tudo e de todos. Essa hora vazia, esta ociosidade é a causa de penetração dos seus obsessores, do inimigo da nossa obra e do afastamento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, através desses pensamentos de devaneio e de sono, desta ociosidade, vem a ira e a cólera, como um alimento propício para os espíritos parasitas que querem a queda deste médium, porque através da cólera e da ira ele vai prejudicar o seu próprio organismo, o seu fígado, o seu estômago, os órgãos genitais, porque as forças atacam através do estômago e do sexo. Vejam as mensagens já distribuídas há tanto tempo a respeito do sexo, do orgulho, da vaidade. Porque as forças das trevas, num conluio terrível, mantêm esse trígono. Vaidade, dinheiro e sexo. Causa da queda de todos os meios. Ele passa justamente a aspirar coisas materiais, deleites materiais, quando o seu verdadeiro deleite está nesse encontro dioturno com Jesus, porque através da sua mediunidade, se ajudar aos enfermos, se cuidar dos enfermos, de sentir pelos enfermos, ele está já amparado e assistido como um valioso colaborador. Ele, pois, está livre, não agasalha impaciente, é manso e humilde, não tem intenções de grandeza, de fausto, de orgulho, de gozo, não agasalha desânimos e tédios, angústias e arrependimento. Toda a sua vida está pensando no bem, porque é justamente a força que o alimenta para a vida eterna e para esta vida. Isso desentranha naturalmente da convivência com seus inimigos do passado, porque através dessas vibrações com o Divino Mestre, ele se liga cada vez mais à plenitude do seu espírito, que é a integração com Deus nosso Pai, através de Jesus que é a porta. Portanto, os médios devem compreender a sua tarefa e os seus companheiros, porque todos representam, não há primeiro sem segundo, uma orquestra em que todas as notas devem estar em verdadeira harmonia. Já no passado, os poetas gregos falavam daquela harpa eólica cujos ventos faziam vibrar as cordas. Mas as cordas não vibravam só, elas vibravam em conjunto. E assim, é um grupo em que pela união, pela compreensão, pela boa palavra, não palavra de crítica e de julgamento, mas sim de introspecção profunda de cada um a respeito dos seus deveres, de suas quedas e erros, porque ninguém pode julgar ninguém, nós poderemos manter o auxílio necessário aos médios principais, aos outros médios, e através dessa nossa união, nos ajudarmos mutuamente. Portanto, na mediunidade com Jesus Cristo, o médium se considera cada dia por mais que faz, não um detentor de prodígios, não um receptador de vanglórias, de elogios, de encomios, que tanto prejudica, que tanto arrasta os médios à queda. Porque
é uma graça que vem de Deus, é uma conquista para cada um. Se considera sempre em cada trabalho, levantando as mãos para o Mestre, um devedor, um trabalhador de última hora, que só fez aquilo que deveria fazer, porque tem que fazer cada vez mais para aumentar a sua fé, sem espera de retribuição. Então, quando este médium age assim, com o coração cheio de sentimento, ligado ao cérebro, à razão, não há forças que o arrastem para caminhos diferentes, porque ele não deixa de maneira alguma de encontrar em Jesus o apoio para a união santa, para o trabalho santificante que tem que fazer aqui na terra, para a elevação do seu espírito através da caminhada no bem. E todos terão colaborar, porque este médium não se queixa, este médium não murmura, porque tudo aquilo que ocorre a ele considera uma bênção de Deus, porque é chegado nesses instantes dificultosos a hora do testemunho, a hora de comprovação de sua fé, de provar a Jesus Cristo, ser capaz de sofrer pelos seus semelhantes, como Jesus Cristo sofreu e nos deu o grande exemplo. Um grupo que possui médios que assim procedam. Um grupo em que todos pensem desta maneira, vigiando e orando. Um grupo que não alimente a discordância, a desunião, em hipótese alguma, e que veja no objetivo, no ideal, na obra, tudo aquilo que tem necessidade de fazer para que esta obra cada vez mais cresça, colaborando com Jesus Cristo. Este grupo, naturalmente, cria um campo vibratório poderoso, onde as operações, as curas, os alívios, as coisas maravilhosas surgirão. Porque muitas vezes, um vibrando e outros imitando os seus exemplos, santificam um templo, santificam uma obra pelas boas intenções que estão animadas. Jesus prova e quer que no nosso trabalho os médios que apostolizam sejam verdadeiros apóstolos, porque no momento que estamos vivendo de ação, em que o Espiritismo cristão, nossa doutrina, tem que mostrar à humanidade um objetivo para a vida, através desses trabalhos, em que todos, como um feixe de varas, estarão unidos pelo só pensamento, em que todos vibrarem o sofrimento do seu irmão, em que todos penetrarem nesses templos, aqui da Boiúna, ou lá na Santa Martinha, ou lá no Santuário, ou lá na Antiguesa, imbuídos de uma vigilância, de um preparo constante, porque é muito perigoso para os médios e para todos, em vendo um número tão grande de reuniões. Portanto, nós estaremos sempre andando num campo minado, cuja vara detectora da bomba é a nossa fé, é a nossa conduta, é o nosso bom pensamento, é o nosso coração ligado um ao outro. Então, se isso acontecer, que esperamos que aconteça, vocês terão as materializações em plena luz, diversas entidades, diversas trombetas funcionando, curas, prodígios,
não só aqui na Boiúna, como lá no nosso centro. Portanto, o preparo dos médios depende também do preparo de cada um, do conhecimento que é na vida espiritual, que nós adquirimos o verdadeiro tesouro da fé para perlustrarmos os caminhos da vida eterna com a maior responsabilidades acrescidas, como só é acontecer no serviço a Jesus Cristo. Espiritismo cristão representa a presença de Jesus Cristo em ação. E a presença de Jesus Cristo em ação nos dá direitos, mas exige deveres. Porque direitos sem deveres é caminho para os abismos, para as trevas, mesmo pensando em Jesus. Portanto, queridos irmãos, a fé merece um estudo. Muitos espíritos têm feito esse estudo sobre a fé, como o nosso irmão Humberto de Campos. É muito comum, porque os espíritas estão divididos na propaganda e na divulgação. Propaganda é uma coisa, divulgação é outra. O propagandista quer que todo mundo se converta. Ele escuta os fatos e os deturpa, os propaga, porque quer ver o resultado imediato. Se irrita quando o outro discute ao contrário, tornando-se intolerante. Vive pelo que os outros dizem. Aceita o espiritismo porque todo mundo está aceitando o é da morte, mas não compreende os deveres, as responsabilidades de ser espírita cristão, de estar ligado cada dia e cada instante a Jesus, no lar, no trabalho, na vinda para as reuniões, em toda a situação da nossa vida, na alegria e na dor. O que divulga, na divulgação, ele sente, ele vive. É o contato da criatura com os sofredores, com seus irmãos necessitados. É a palavra consoladora que divulga, mas que nunca se considera como tendo feito tudo. Sempre um trabalhador atrasado na sua tarefa, porque só fez aquilo que devia fazer. Portanto, a grande compreensão. Os propagandistas todos, quando viram os prodígios de Jesus Cristo, bateram palma, viram as curas, insultaram, muitos curados foram beneficiados, seguiram o mestre em grande algazarra, a ponto do mestre ter necessidade de recorrer às montanhas, ao monte, para orar, estar em contato com o Pai. Mas na hora da cruz, esses propagandistas, aqueles que endeusaram Jesus Cristo, todos eles se foram, todos eles consideraram o mestre um fracasso, porque não tinha vencido, destruído os poderes materiais. E só aqueles que do contato com o mestre, um com o outro, que receberam o ensinamento do mestre, que se tornaram divulgadores porque estavam integrados com o mestre, é que espalharam o cristianismo em Roma, em toda a humanidade, e que ainda continuam no seu labor, quietamente, num trabalho constante, numa observação constante da grandeza da sua tarefa. Portanto, propaganda e divulgação são coisas, meus irmãos, na nossa doutrina, muito diferentes. Os tempos estão chegados, temos que divulgar. Temos que divulgar para que os que sofrem,
os que têm fé, os que estão enfermos, os que não podem ser curados, os que os médicos não podem atender, sejam aliviados, tenham os seus karmas já limitados, recebendo a unção do amor de Jesus Cristo. Mas para isso, é preciso que todo o grupo esteja preparado, unido, diante desses sofredores, sentindo esses sofredores, vivendo esses sofredores, conforme o Evangelho nos anuncia. Está numa reunião, uma parte, com o pensamento, muitas vezes induzido por inimigo, o problema é dele do sofrimento. Se sofre, é porque é um pecador, assim faziam os fariseus. O pecador, como nós, tem o direito de ser aliviado, esclarecido. Porque Deus tem o infinito poder de transformar todas as coisas e de realizar o impossível. E, portanto, para que nós possamos formar um ambiente próprio aos médios, nós temos que participar, dizemos mais uma vez, do sofrimento dos outros, sentir o sofrimento dos outros, nos alegrarmos com a alegria dos outros. E esse fenômeno, meus irmãos, se chama empatia. E quando nós criamos a empatia, sentimos a vida do nosso próximo e Jesus está perto de nós. Paulo apóstolo, nas suas epístolas, esclareceu bem estes problemas. E aos humanos, indiferentes ao sofrimento humano, ele mostrou como nós devemos sofrer e nos alegrar pelos nossos irmãos. Mas há, entre esses propagandistas, criaturas que, conhecendo pela superfície o espiritismo cristão e vendo fatos, julgam os médios pequeninos deuses e desejam manifestações públicas, se pudesse, materializações, em que a multidão pudesse ver os espíritos materializados, como palhaços de circo, ou como espíritos sofredores ao lado dos seus parentes, esgaros de dores, para que estas entidades pudessem gozar com o sofrimento humano. Eles querem estas demonstrações intimando a Deus coletivas, para que a humanidade tenha fé, seja comprovada a fé e o espiritismo cristão seja comprovado como uma verdade. Mas a fé não pode ser absolutamente imposta, meus irmãos. A fé é uma conquista que nós vamos adquirindo cada dia que nos esforçamos mais, servimos mais a Jesus Cristo, temos mais confiança no Mestre, haja que houver, louvado seja Deus. Então, esses propagandistas, esses pesquisadores, se acercam dos médios, fazem deles cobaia, incitam pela imprensa a vaidade e o orgulho para que eles tenham vontade e desejo de seus nomes conhecidos. E depois que algum fenômeno se apresenta superficialmente, eles passam a pesquisar tudo com instrumento, balanças, médios, trenas, como se o médio fosse um pequeno Deus, como se não tivesse também grandes problemas, como se a verdade que é relativa após a morte, porque após a morte não se adquire a sabedoria total, constrangendo estes médios, porque eles já levam na sua própria mente a dúvida de que eles estão cogitando a mentira. Então se afastam, negando tudo, formando teorias as mais insensatas, porque eles o que almejam é tirar a fé daqueles que se iniciam e que têm como única esperança nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apregoando que Deus não existe, que Deus já morreu, que Jesus é um mito,
Eles criam para as criaturas que os circundam ambientes propícios à dúvida, às forças trevosas que lá da espiritualidade errática só querem justamente que a humanidade apodreça nos gozos e prazeres para que eles, como vampiros, possam satisfazer as suas insatisfações. E é por isso a razão deste combate, como disse Paulo, porque o médium não pode criar, por maior que seja o gigantismo da sua fé, a fé em que até que seja. Um fenômeno pode dar uma convicção passageira, mas não cria fé. Esta fé implícita que leva a criatura a crer e fazer, a ajudar, a imitar os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a fé é redundante de um ideal que o Espírito traz na sua vida, do afastamento da dúvida, da coragem, da decisão, da paciência, da esperança, da vitória sobre a luta, do ânimo sempre forte, da fé no futuro e naquilo que está realizando. Qual a experiência que poderia, por mais maravilhosa que fosse, sem dúvida, os pesquisadores de toda a espécie, criar em cada um este poder? Porque a fé é uma substância, é um poder que nós adquirimos, meus irmãos, para vencer toda a dificuldade, aumentar o poder da intuição, o contato com as forças do bem, com o nosso divino mestre, pastor, nosso querido Jesus. Portanto, este médium, premido pela necessidade de toda a espécie, é considerado por ele como um mentiroso, um falsário, cai na rua da amargura, porque ele se esquece da condição essencial da formação do ambiente espiritual para que as coisas espirituais aconteçam. Nós vemos Paulo apóstolo, grande iniciado, falar aos coríntios, como falou tão bem, que só procuravam a sabedoria, aos judeus que renegavam a cruz. As coisas espirituais, diz ele na primeira epístola, só podem ser discernidas espiritualmente. É com preparo espiritual que essas coisas vêm, e não com o pensamento do mundo. Porque só o homem espiritual é que pode conhecer o que é espiritualidade. Então, como é que um homem material quer pesar numa balança, quer medir coisas espirituais, coisas que só com o Espírito, com a ligação do alto, é que nós podemos obter, porque as forças trevosas que os induzem a estas coisas, para aumentar a confusão e a dúvida, estão ligadas a ele. Então, quando eles pensam, entram numa reunião, pensando que vão desmascarar, que vão destruir os médios, que vão reduzi-los, causando grandes sofrimentos, eles se esquecem que os médios passam, os fenômenos passam, mas a doutrina continua, e que um dia eles passarão pelo fenômeno que chamam morte, então verificarão tristemente qual a causa inglória esposada. Portanto, como disse o espírito de Humberto de Campos, quando os romanos foram conquistar a Bretanha, queimaram na praia todas as suas galeras, para que não houvesse uma possibilidade de retirada. Eles confiavam na sua força, eles confiavam no poder que trazia o poder de Roma, o poder da força bruta. E se empenharam na conquista numa luta incruenta. A conquista da fé, meus irmãos, exige um sacrifício semelhante. Que queimemos todas as nossas ilusões do mundo, todos os nossos
apegos materiais, todas as ilusões que acarinhamos de uma vida melhor, sibarítica, cheia de gosto, a destruição de nossos preconceitos religiosos, de nossas dúvidas. Temos que nos transformar num novo ser, numa nova criatura, como disse Paulo, mantendo um modus vivendo diferente com o Divino Mestre. Estão as caravelas da desesperança, as caravelas da incredulidade. Foram destruídas pelo fogo abrasador do sentido. Mas nós nos mantemos, muitas vezes na soledade, mas nunca sós. Porque nessa conquista, nesta batalha de cada dia, Jesus está ao nosso lado e ao lado de todos os médios, de todos aqueles que trabalham pela verdade e aspiram por ela e fazem o bem a seus semelhantes. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações.